Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade no nosso ambiente de sistemas distribuídos, nós vamos tratar de multimídia distribuído. Multimídia no sistema de ambiente distribuído. Então, deixe-me colocar aqui a apresentação para a gente dar início. Então, nesse capítulo nós vamos ver algumas características de sistemas multimídia voltado aí para o nosso contexto de sistemas distribuídos. Isso se refere ao capítulo 20 lá do nosso livro do Colores. A gente vai ver uma rápida introdução, depois também características aí de dados multimídia, gerenciamento de qualidade de serviço, gerenciamento de recursos, adaptação de fluxo, depois 3 estudos de caso, 3 exemplos aí. Um servidor de vídeo, que é esse Tiger, falar um pouquinho de BitTorrent, que vocês devem conhecer, e um contexto aí de sistemas de multicast. Isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, todo mundo sabe que a tecnologia de rede TCP/IP, ela não foi desenvolvida voltada aí para uso de multimídia. É um contexto bem antigo, né? Na época em que foi desenvolvido o TCP, o que se tinha era comunicação aí do tipo Telnet para acessar outras máquinas de forma remota, troca de arquivos com FTP e depois a parte de e-mail, mas tudo num contexto de transmissão ASCII, né? Tanto é que o próprio e-mail até hoje, na troca de informações entre servidores SMTP, ele trabalha no formato ASCII. Mas o nosso mundo atual é multimídia, né? Agora, então, com a pandemia, mais ainda vídeo e áudio se tornaram populares porque a gente está se valendo desses recursos com toda a frequência necessária. Os aplicativos multimídia, eles exigem distribuição de fluxos de dados multimídia, né, que tem restrições temporais aí para ter um resultado adequado aí nos usuários finais. Eles são sistemas em tempo real, precisam executar tarefas e apresentar resultados de acordo com um escalonamento determinado externamente para atender os requisitos. O grau com que a gente consegue essa parte de sistema subjacente para atender a demanda é conhecido como QoS, Quality of Service. Então, QoS é um termo que aparece bastante aí quando a gente está falando de multimídia. As tarefas executadas pelos sistemas em tempo real, se a gente considerar aí tráfego aéreo, controle de processo, essas têm prazos finais rígidos e é diferente de multimídia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sistemas de tempo real são muito críticos e têm que ser projetados e têm que ter os recursos para atender aqueles deadlines que são super necessários. Imagina um sistema de tráfego aéreo ou um controle de processo, né, que não atenda ao requisito de tempo, vai explodir a caldeira ou vai cair aí o avião se não tiver resolução dentro do deadline necessário para aplicação. Existe escalonamento fixo,
comparado aí com o QoS, em cima do nosso ambiente de melhor esforço, que é a nossa rede TCP/IP. E também tem gerenciamento aí de qualidade de serviço. Tudo isso a gente vai estar comentando, né? Outra característica é que os aplicativos multimídia são altamente distribuídos. Requisitos de recursos dos aplicativos multimídia são dinâmicos. A qualquer instante pode ter demandas que são variáveis. O uso de recursos de computação na estação de trabalho de cada usuário também varia conforme as aplicações que estão em uso. Se você tem lá uma máquina que está só assistindo o vídeo, é uma característica, mas se ela estiver processando outros programas, rodando alguma outra aplicação, isso pode estar disputando aí os recursos, né, com o aplicativo de multimídia. Então, tem que se considerar também que existe essa variação de demanda na estação do usuário, dependendo do que ele está rodando lá no momento. O conceito de largura de banda do recurso, né, que envolve rede, processador central, subsistema de disco, tudo isso está influenciando aí na performance do ambiente multimídia. Esses aplicativos multimídia podem ser iniciados e usados sem nenhuma programação, sem uma organização prévia. E, além disso, vários aplicativos podem coexistir na mesma rede e até na mesma estação de trabalho também. Aqui só mostrando uma figurinha com um exemplo, onde você teria aí duas redes locais, interligadas aí por um gateway, por exemplo, ou pela internet, no caso, né? Aqui está a interligação entre as duas. E você pode ter estações de um lado, do outro, envolvendo ali uma estação com videocâmera, com microfone, um servidor de vídeo, uma servidor ali de rádio ou TV digital, né? E a partir então desses servidores aqui, a informação pode ser acessada e pode ser reproduzida lá numa estação. Aplicativos dos atuais ambientes de rede baseado em melhor esforço. A gente tem a primeira classificação aqui que a gente chama de multimídia baseada na web. Então, esse contexto aqui de multimídia baseada na web, eles são bem-sucedidos quando tem pouca ou nenhuma necessidade de sincronização dos fluxos de dados em diferentes locais. Desempenho varia com a largura de banda e com latência. Eles exploram basicamente o uso extensivo de buffers no destino. É muito usado para vídeo armazenado, né? Então aplicações do tipo vídeos do YouTube, Hulu, BBC iPlayer, são servidores de vídeo que já têm o vídeo armazenado, né? E aí se consegue uma reprodução contínua de áudio, né, de alta qualidade, e de sequências de vídeo de média resolução, com atraso da origem para o destino de vários segundos. Aqui é usada uma técnica onde você tem o uso de buffers do destino. Então, esse aqui é o grande segredo. Normalmente, as informações são transmitidas, elas ficam armazenadas numa área grande de buffer na estação, e aí as imagens são reproduzidas a partir dessa área de buffer. Então, se houver pequenas interrupções ou pequenos delays na transmissão, isso é compensado com a parte que está bufferizada no receptor. Então, sempre aquilo que está sendo mostrado vem a partir dos buffers que a gente tem aqui no destino final. Outros aplicativos aqui são serviços de vídeo sob demanda. Então, vídeo em forma digital, que é recuperando os dados de grandes sistemas de armazenamento online. Bem-sucedido, onde está disponível uma largura suficiente de banda, né, de rede dedicada, e o servidor de vídeo e as estações são dedicados. E também faz uso considerável aí de buffers no destino. Aplicativos interativos apresentam problemas maiores. Quer dizer, se você tem interatividade, né, uma necessidade de ter troca de informações nos dois lados, já fica um pouco mais complexo. Então,
Se você estiver falando em aplicativos cooperativos e síncronos, como a telefonia, que os dois lados estão falando, né? Ou mesmo uma videoconferência, onde existe a interação nos dois lados, já fica mais complicado. São aplicações que exigem o quê? Uma comunicação com baixa latência, um estado distribuído síncrono, do tipo assim, se parou o vídeo, para todo mundo, né? Sincronismo de mídia, com a sincronização labial, para que você tenha essa parte de áudio junto com a parte de vídeo, não em tempos diferentes, né? E uma sincronização externa se estiver compartilhando documentos. A gente está fazendo agora exatamente compartilhando um documento e fazendo uma gravação aqui de uma videoaula. Muito bem, vamos ver características de dados multimídia. Os dados de vídeo e áudio eles são contínuos e baseados no tempo. Uma imagem, por exemplo, ela é mostrada 25 vezes por segundo, para dar a impressão de que a cena está se movendo. Então, na verdade, são tomadas, né, 25 imagens num segundo, e aí dá a ideia de movimento. Um sinal sonoro, na parte de áudio, ele é mostrado 8.000 vezes por segundo, para transmitir, então, uma fala com a qualidade aí de um telefone. E esses fluxos de multimídia são denominados baseados no tempo ou isocrônicos. Aqui mostrando, então, uma tabelinha onde a gente tem aí diferentes tipos de transmissão de serviços. Qual que seria a taxa, né, na transmissão de dados necessária, e para cada amostra, né, qual que é o tamanho dela e a frequência, no caso, também utilizada. Então, vejo que para telefonia é necessário aí alguma coisa em torno de 64 kbps por segundo, e as amostragens são de 8 bits, com a frequência de 8.000 amostragens por segundo. Um CD com qualidade aí padrão, né, já, ou melhor, um áudio com a qualidade de CD, já leva necessário aqui 1,4 megabits na taxa de transmissão, já está usando a amostra de 16 bits e faz aqui uma amostragem de 44.000 amostras por segundo. E assim tem aqui todas as variações. Lembrando que essa parte de telefonia 64K é sem compressão, e aqui tem uma característica interessante. As operadoras de telefonia, quando elas comercializam uma conexão para interligar uma central telefônica, por exemplo, né? Essa central telefônica ela pode contratar um link de 30 canais. Então, a gente diz que é um link E1. Um link E1 dá 2 mega. 2 mega dá 30 canais de 64, mais 2 de sinalização. Então, são 32 canais de 64 que dá os 2 mega. É um serviço comercializado aí pelas operadoras de telefonia quando você quer ligar uma central telefônica. E assim tem vídeo sem compressão, aí vídeos no padrão MPEG, HDTV, HDTV MPEG-2. Veja que aqui já necessário de 10 a 30 megabits por segundo, e as amostragens aqui de 24 a 60 amostragens por segundo, né? Então são diferentes taxas aí para os diferentes serviços. Hoje, com a demanda aí de serviços de alta resolução, tipo HDTV, a gente está trabalhando com velocidades de rede de 100 mega, 200 mega, e felizmente é possível contratar hoje um serviço com a largura de banda adequada. A concorrência está bastante grande, os preços já estão devidamente normalizados, né, e mais acessíveis. No passado, era muito caro a gente ter uma largura de banda adequada para transmitir HDTV, mas hoje a demanda é tão grande, o uso de fibra óticas barateou para as operadoras esse tipo de exploração de serviço, e aí a gente tem um acesso mais
adequado para a gente poder contratar 100 MB, 200 MB. A compactação ela pode reduzir esses requisitos de largura de banda por fatores entre 10 e 100, mas a temporização ainda é uma necessidade. Então, a largura de banda, né, você consegue fazer compactação, reduz 10 vezes, 100 vezes. A compactação de imagens estáticas, tipo GIF, TIFF, JPEG, ou a compactação de vídeos, né, padrão MPEG 1, 2, MPEG 4, tá? É possível usar um hardware específico para processar áudio e vídeo, né? Então, codecs pode ser implementado com placas de vídeo especial. Então, tem até muitos equipamentos aí que você compra uma placa de vídeo especial justamente para poder fazer o processamento mais rápido dessa parte de áudio e vídeo, né? Principalmente aqueles fanáticos por jogos, né? Gostam de ter uma imagem de alta resolução e daí a necessidade de usar placas de vídeo com codecs e com capacidade de processamento bastante alta para atender essa demanda. O método de compactação nos formatos MPEG é assimétrico. Então, existe o quê? Um algoritmo de compactação complexo e a descompactação é mais simples. Então, no lado do servidor, que vai fazer a compactação, é mais complexo. Normalmente, essa compactação é via hardware, usando ali um codec, e aí nas estações descompacta via software, e aí já um ambiente mais fácil para fazer descompactação, já que tem essa característica de ser assimétrico, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho de gerenciamento de qualidade de serviço. Quando as aplicações multimídia são executadas em redes de computadores pessoais, elas estão competindo com os recursos locais. Isso é, ciclos de processador, barramento, buffer e a própria parte de rede, né? Os enlaces, comutadores, gateways. Então, não é uma execução exclusiva, né, para a aplicação multimídia. Normalmente, ela está no ambiente que concorrendo aí com outros recursos que são também ativos no momento. A competição entre aplicações multimídia e as aplicações convencionais e até mesmo entre fluxos de mídia numa aplicação individual, tá? As redes permitem muitos canais virtuais no mesmo canal físico. A própria rede local Ethernet, ela tem transmissão compartilhada do tipo melhor esforço. Eventualmente, o rodízio, que também é chamado de round robin, e outros métodos de melhor esforço para compartilhamento de processador e largura de banda de rede, não podem satisfazer as necessidades das aplicações multimídia. Então, dependendo aí, o formato padrão não atende às demandas. O gerenciamento e a alocação de recursos para fornecer tais garantias são referidos como gerenciamento de qualidade de serviço. Na figura que segue, ele mostra ali componentes da infra, né, para uma aplicação simples de conferência multimídia sendo executada em 2 computadores pessoais. Então, ó, aqui se a gente considerar uma workstation no lado esquerdo e uma outra no lado direito, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma câmera que vai estar captando imagens. Esse bloco A vai ter um codec para fazer, então, a compressão e o tratamento dessa imagem que está sendo recebida aqui. Vai ter microfone, por exemplo, se for estéreo aqui nessa caixinha B, tem um mixer, né? Vai ter, eventualmente, uma tela que vai estar pegando informações aqui do próprio ambiente Windows e vai estar mandando essas imagens. E aí você tem lá, do outro lado, né, um codec G que vai estar decodificando aquilo que vem da câmera, mostrando no vídeo. Você tem o fluxo referente à parte de áudio, que vai estar saindo no alto-falante, e na parte de vídeo aqui vai estar mostrando, por exemplo, um PowerPoint que está sendo apresentado, alguma coisa desse tipo, né? Então, essa é a interação, tem todos esses serviços aqui entre duas workstations que estivessem fazendo uma videoconferência, por exemplo, né?
Eh, Nessa figura ali que segue, então, especifica os requisitos de recurso dos principais componentes de software e conexões desta figura que a gente viu anteriormente. Então, as letras são correspondentes àquelas figuras, né? Os recursos exigidos só poderão ser garantidos se houver um componente responsável pela alocação e pelo escalonamento, chamado de gerenciador de qualidade de serviço. É aqui que está entrando o nosso gerenciamento da qualidade de serviço, né? Então, veja que a gente tem aqui as letrinhas correspondentes àquela figura aqui, ó, A, B, D, etc. E aí, cada um deles, né, tem as características. Por exemplo, na câmara tem a parte de codec, misturador, tem sistema de janela, tá? Qual que é o modo de transmissão, quanto que é a largura de banda necessário, se é do tipo interativo, se tem alguma taxa de perda e os recursos que exige, né? Então, veja que a conexão de rede tem essa necessidade aqui de um protocolo de fluxo de baixa perda, o sistema de janelas, a parte do mixer, a conexão de rede e assim por diante, né? Então, esse quadro aqui mostra os recursos necessários de acordo com aquela codificação da figura que a gente viu anteriormente. Na figura que segue, vai mostrar a responsabilidade do gerenciador de qualidade de serviço na forma de fluxograma. Subtarefas do gerenciador de qualidade são negociação da qualidade de serviço e controle de admissão. Então, ó, tem essa parte aqui que é controle de admissão e essa aqui que é negociação da qualidade de serviço. Então, os componentes da aplicação vão especificar os requisitos de qualidade que esse serviço precisa, né, para o gerenciador de qualidade de serviço, que é a especificação de fluxo. E aí o gerenciador de qualidade de serviço vai avaliar os requisitos em relação ao que ele tem disponível. Se é suficiente, beleza, ele vai reservar os recursos, vai contratar aí os recursos, permitir que a aplicação prossiga e a aplicação é executada. E a aplicação notifica o gerenciador de qualidade sobre o aumento dos requisitos de recurso. E se não, aí ele vem para cá, tem que negociar um abastecimento de recurso reduzido, mudar um pouco a característica da aplicação. Se não, ele não permite que a aplicação prossiga. Se sim, vai para esse fluxo da esquerda. Em resumo, né, quando a gente está envolvendo aí qualidade de serviço, é feita uma negociação, porque se não existem os recursos, o próprio controle de admissão aqui não deixa iniciar o serviço, ele só vai permitir iniciar o serviço se aquilo que o serviço demanda, os recursos que aquele serviço está demandando, estão disponíveis. Essa aqui é a ideia. Então, essa negociação de qualidade de serviço, né, significa o quê? A aplicação vai ter que especificar os requisitos de qualidade de serviço para o gerenciador. E aí são parâmetros importantes que a aplicação vai demandar: largura de banda, latência, variação de latência, taxa de perda, alguma coisa menor do que 1%. A largura de banda, então, usando ali parâmetros como valores mínimos, máximo ou valor médio. A caracterização da taxa de rajada, que a gente chama de bursting, o modelo LBAP, que vai definir o número máximo de mensagens em um fluxo durante qualquer intervalo de tempo t, com RT mais B, onde R é a taxa de transmissão e B é o tamanho máximo da rajada. Então, é uma forma aí de avaliação também. O parâmetro de rajada vai definir a quantidade de espaço no buffer exigida para evitar perda. Se você manda um burst muito grande, tem que ter um buffer adequado no outro lado para receber esse conjunto todo e armazenar para depois transmitir na sequência. Em termos de latência, alguns requisitos de temporização em aplicações multimídia resultam do próprio fluxo. Se um quadro de um fluxo não for processado com a mesma taxa com que os quadros chegam, pode estourar o buffer. Tem que ter essa equivalência, né?
Em aplicações de conferência, a necessidade de interação aparentemente instantânea entre os participantes exige um atraso menor que 150 milissegundos. E o jitter, né, que é a variação no período entre a distribuição de dois quadros adjacentes. Com relação à taxa de perda, é um parâmetro mais difícil de especificar. Resultam aí de cálculos de probabilidade sobre o estouro de buffer e mensagens atrasadas. Cálculos baseados em suposição de pior caso ou em distribuição padrão. Uma especificação de taxa de perda precisa determinar o intervalo de tempo durante o qual deve esperar certa perda. Tá? Então, são parâmetros aí para definir uma taxa de perda. Com relação à conformação de tráfego, né, é o termo usado para descrever o uso de buffers de saída para suavizar o fluxo de elementos de dados. Aquilo que a gente já tinha comentado, né, eu tenho que ter um buffer adequado para receber e depois mostrar o conteúdo na estação final. Aquele modelo LBAP vai regular essa taxa de rajada dos fluxos multimídia. Todo fluxo pode ser regulado pela inserção de um buffer na origem e pela definição de um método com que os elementos de dados sejam consumidos a partir desse buffer. Uma boa ilustração para isso é a imagem do balde furado. No exemplo que a gente está comentando aqui do balde furado é o seguinte: o balde ele pode ser preenchido arbitrariamente com água até ficar cheio e por meio de um furo a água vai sair continuamente. Então vai garantir que o fluxo nunca vai ser maior que a taxa de entrada. O tamanho do buffer B define a rajada máxima e B também limita o tempo durante o qual o elemento permanecerá no balde. Então, tem uma formulazinha para calcular, mas dando a ideia aqui é o seguinte: você pode ter rajadas de dados, né, que entram como se fosse aqui um fluxo de água com maior intensidade ou menor intensidade. Então, imagina que está variando a intensidade com que esse balde vai encher. Eu posso ter variações aqui na entrada do balde, mas a saída aqui vai ser sempre constante, em função aqui do tamanho, né, da, da saída desse fluxo. Eu vou ter o buffer aqui, que está me regulando, né, está me permitindo essas variações. Então, eu posso ter bursts, posso ter rajadas aqui em cima, e aqui eu vou ter uma saída num fluxo constante. Essa que é a ideia do balde furado. Muito bem. Procedimento de negociação, quando a gente está falando aqui de gerenciamento de qualidade de serviço. Para aplicações multimídia distribuídas, os componentes de um fluxo, eles vão estar localizados em vários nós. Haverá um gerenciador de qualidade de serviço em cada nó. Uma estratégia é seguir o fluxo de origem até o destino. Esses fluxos eles podem bifurcar e os nós podem atender diversos fluxos. E tem protocolos de negociação, tipo SRP, RCAP, RSVP, para fazer esse gerenciamento. O controle de admissão vai regular o acesso aos recursos para evitar sobrecarga de recursos. Envolve rejeitar pedidos de serviço caso os requisitos de recurso de um novo fluxo violem as garantias de qualidade de serviço existentes. Uma maneira de garantir determinado nível de qualidade de serviço é reservar parte da largura de banda de recurso, né, para uso exclusivo, uma reserva de largura de banda, né. Essa reserva é feita pela largura de banda máxima da aplicação. No caso do MPEG, por exemplo, a largura de banda real consumida pode ser menor que a largura de banda máxima, levando a algum desperdício. Podemos fazer multiplexação estatística. Devido à potencial subutilização que pode ocorrer, é comum reservar recursos além dos disponíveis. A multiplexação estatística é baseada na hipótese de que, para um grande número de fluxos, a largura de banda agregada exigida permanece constante, independente da largura dos fluxos individuais. E isso acontece com fluxos não correlacionados. Vamos ver agora um pouquinho da parte de gerenciamento de recursos. Para fornecer certo nível de qualidade de serviço,
em termos de recursos, devem ser suficientes para atender um desempenho adequado e tem que se tornar esses recursos disponíveis, mesmo que você tenha uma variação em função do escalonamento. E isso é que a gente chama de QoS. O escalonamento de recursos. Os processos precisam ter recursos atribuídos de acordo com as suas prioridades. Um escalonador tradicional, ele aloca, por exemplo, CPU em função do tempo de resposta. Pode ser uma aplicação IO-bound, CPU-bound, vai ter o escalonamento em função de tempo de resposta. Elementos de dados multimídia exigem prazos finais para a distribuição dos elementos. Assim, os escalonamentos em tempo real podem ser aplicados. Um dos escalonamentos é esse chamado fairness, o escalonamento imparcial. É uma estratégia simples do tipo round robin. Ele é aplicado a pacotes ou bits no fluxo. Quando quadros, usa taxa de quadros para controlar a prioridade. E se um fluxo tem maior largura de banda, no caso de bit a bit, pode ser feita uma ponderação, resultando um método de enfileiramento imparcial ponderado, que é esse chamado weighted queuing. O escalonamento em tempo real. Algoritmos que atribuem repartição de tempo de CPU de modo que garanta a execução de suas tarefas a tempo. Esse tipo de escalonamento, EDF, Earliest Deadline First, ele é muito usado quando a gente está falando em sistemas de tempo real, por isso que está sendo considerado aqui como sendo uma alternativa, né? Neste caso, o item com prazo final mais adiantado é processado primeiro, ou seja, né, as demandas de processamento são analisadas de acordo com aqueles itens que precisam terminar dentro de determinado tempo, aqueles que têm que vão ter o deadline deles atingidos, então esses é que têm maior prioridade. Exige uma decisão de escalonamento por mensagem, por elemento de multimídia. Tem um outro que é o escalonamento Rate Monotonic, o RM, ele é baseado nos elementos que existem por um tempo maior. Os fluxos recebem prioridades de acordo com a velocidade, e quanto maior a velocidade dos itens de trabalho em um fluxo, maior a prioridade de um fluxo. Então, esse é um outro formato aí de escalonamento para sistemas de tempo real, que pode ser usado aí no nosso ambiente de multimídia também. Vamos falar um pouquinho agora sobre adaptação de fluxo. Quando certa qualidade de serviço não pode ser garantida, uma aplicação precisa se adaptar a níveis de qualidade de serviço mutantes, ajustando então o seu desempenho de acordo. Uma forma de ajuste é eliminar informações. Fluxo de áudio, amostras independentes, mas pode ser notado pelo ouvinte. Em JPEG, cada quadro tem posição livre, são mais toleráveis. Em MPEG, a interpretação de um quadro depende de quadros adjacentes, pode ampliar erros. Então, alguns ajustes podem ser feitos aí, dependendo de como se queira fazer esses ajustes aí, eliminando informação. Um primeiro ponto que a gente considera nessa parte de adaptação de fluxo seria uma mudança de escala. O que é essa mudança de escala? Se a adaptação for realizada apenas no destino de um fluxo, a carga em qualquer gargalo no sistema não vai diminuir. Então, apenas lá no ponto final é que vai estar se realizando algum ajuste. É interessante adaptar um fluxo para a largura de banda disponível antes que necessite de um recurso em que vai ter gargalos. Então, uma mudança de escala aí antes de começar a transmissão é importante. Os algoritmos de mudança de escala são dependentes da mídia que está sendo transmitida. Fazer uma nova amostragem de determinado sinal. Então, uma mudança de escala na parte de áudio. Para o áudio, a gente pode obter reduzindo a taxa de amostragem. Então, se eu quero mudar
a escala com que eu estou fazendo a transmissão, né, reduz a taxa de amostragem. Com isso, eu vou ter uma quantidade menor de informações sendo enviada. Diferentes métodos de mudança de escala podem trabalhar com diferentes granularidades. Posso eliminar um canal de transmissão estéreo, por exemplo, e mandar só um canal mono. É uma forma de reduzir aí a parte de áudio. Na parte de vídeo, tem diversas alternativas aí que a gente pode adotar. Pode-se fazer uma mudança de escala temporal, ou uma mudança de escala espacial, ou mudança de escala de frequência, de amplitude e de espaço de cores. Veja que são 5 formas diferentes aqui que a gente pode estar mexendo, né, no fluxo de vídeo para poder diminuir a demanda de recursos. Então vamos ver cada um deles aqui. Na mudança de escala temporal, o que se faz? Reduz a resolução do fluxo de vídeo no domínio do tempo. Então, uma resolução menor. Diminuir o número de quadros dentro de um intervalo. Isso é mais conveniente para fluxos em que os quadros são independentes. Mais conveniente para JPEG do que para MPEG. Na parte de alteração espacial, o que a gente estaria alterando? Reduz o número de pixels de cada imagem num fluxo de vídeo. Então, o vídeo pode ser transferido pela rede usando diferentes resoluções, sem gravação de cada imagem antes de transmitir. JPEG e MPEG-2 suportam diferentes resoluções espaciais de imagem e são muito convenientes para esse tipo de mudança. Tá? Então, reduzir o número de pixels de cada imagem. Isso seria a mudança de escala espacial. Com relação à frequência, a gente pode modificar o algoritmo de compactação que está aplicado à imagem. Então, vai resultar em alguma perda de qualidade e essa compactação pode ser aumentada significativamente sem prejudicar a qualidade da imagem. Então, é uma forma aí de mexer na frequência. Com relação à amplitude, reduz a intensidade das cores de cada pixel na imagem. Então, usado nas codificações H261, e vai permitir chegar a uma vazão, um throughput constante, quando o conteúdo da imagem varia. Também é uma forma de mudança de escala, considerando essa amplitude. E aí, considerando o espaço de cores, reduz o número de entrada no espaço de cores. Exemplo, troca de apresentação em cores para uma escala de tons. Isso aí reduz bastante. Com relação, então, à mudança de escala, podem ser usadas combinações desses métodos de mudança de escala que a gente viu ali anteriormente. E um sistema para realizar a mudança de escala consiste num processo monitor no destino e um processo de mudança de escala na origem. Se ocorrer gargalo, avisa a origem para diminuir. Após algum período, a origem aumenta a escala de fluxo novamente. Olha só, presta atenção nesse contexto que a gente está falando aqui. Todos vocês já devem ter sentido esse processamento que a gente está falando aqui, ó. Um sistema para realizar a mudança de escala consiste em um processo monitor no destino e um processo de mudança de escala na origem. Quem de vocês que não assiste Netflix? Todo mundo deve estar acostumado a assistir Netflix. Então, vocês podem notar que muitas vezes uma transmissão do Netflix, ela começa em resolução baixa e, se a rede permite, ela aumenta a resolução. Da mesma forma, pode ser que ocorra algumas dificuldades na rede e ela volta a diminuir. O que acontece, então? O ambiente do Netflix, ele está preparado, existe um lado do cliente, na televisão nossa, né, ou no nosso computador, e existe o lado do servidor que está fornecendo aquele vídeo que a gente está assistindo. E eles trocam informações. Então, é comum quando você starta um vídeo, ele começar com a resolução mais baixa, e depois ele melhora a resolução, e aí, se a rede está adequada,
sem problema, ele vai ficar o tempo todo com a resolução alta, mas o que é necessário entender é que existe uma troca de informações entre a sua televisão, o aplicativo que está rodando ali do Netflix, e o servidor Netflix. E outra coisa interessante, como é que se troca a resolução em uma situação dessa? A minha televisão aqui identificou que pode ser enviado uma velocidade mais alta, está subutilizado os recursos, não tem nenhum problema de rede, pode aumentar a resolução. Lá no servidor, significa que o servidor vai receber uma informação de aumento de resolução, ele tem que chavear, ele tem que trocar, deixar de acessar uma cópia de vídeo na resolução X e acessar a mesma cópia do vídeo numa resolução maior. Então, vamos supor que o mesmo filme, ele tem lá 4 resoluções distintas. O servidor vai estar lendo o arquivo da resolução e mandando para a nossa televisão, nosso cliente. Se houver necessidade de aumentar ou de reduzir a qualidade desse vídeo, lá no servidor ele tem que trocar, deixar de ler um determinado arquivo e passar a ler o outro, com maior resolução ou com menor resolução. Então, veja como é interessante. Todos esses vídeos aí do YouTube, ou mesmo do Netflix, né? Eles têm diferentes cópias, com diferentes resoluções. E aí o servidor lá é que vai ler uma determinada resolução de acordo com a capacidade da sua televisão, sempre considerando esse feedback entre o lado cliente, aqui na televisão, e o servidor que está mandando aquele stream de vídeo. Como a mudança de escala modifica um fluxo na origem, nem sempre é conveniente para aplicações que envolvam vários receptores. Aqui, se tiver muitos receptores recebendo a mesma coisa, não dá para ficar trocando, né? Se diminuir a escala na origem, todos os destinos receberão uma qualidade degradada, embora alguns não tivessem problema para manipular o fluxo. No caso do Netflix, que a gente estava falando, é sempre 1 a 1, né? O servidor mandando para um cliente. E aqui ele exemplifica se tivesse esse fluxo sendo enviado para diversos receptores, tá? Claro que aí, se mudar a resolução, todos vão receber com mais baixa resolução. A filtragem é um método que fornece a melhor qualidade de serviço possível para cada destino, aplicando mudanças de escala em cada nó relevante no caminho da origem para o destino. O Resource Reservation Protocol, RSVP, é um exemplo de protocolo de negociação de qualidade de serviço que suporta a filtragem. A filtragem exige que um fluxo seja dividido em um conjunto de subfluxos hierárquicos. Então, aqui mostrando nessa figura, né, você pode ter a partir da origem lá, uma largura de banda bem alta, representado aí por essa nossa linha aqui de cima. Pode ter uma largura de banda média ou então baixa largura de banda. E aqui você teria filtros, então, né? Esse filtro vai alterar, mandando para esse fluxo aqui uma menor largura de banda. Então, é a adaptação de fluxo de acordo com a filtragem que pode acontecer em cada nó. Nesse nó aqui, por exemplo, né? Ele vai filtrar e mandar largura de banda média aqui para esse destino. Muito bem, vamos falar um pouquinho desses estudos de caso aqui, que são exemplos, para a gente ilustrar essa parte de multimídia. Esse servidor de arquivos de vídeo, chamado Tiger, ele fornece múltiplos fluxos de vídeo em tempo real. Ele foi desenvolvido aí no Microsoft Research Labs e o objetivo do projeto era o quê? Vídeo sob demanda para um grande número de usuários. Então, por exemplo, a biblioteca de filmes para usuários que estavam pagando, muitos filmes, alguns muito solicitados, e atender qualidade de serviço com fluxos de vídeo com velocidade constante, taxa de perda baixa e jitter, dependendo do buffer no cliente.
Um sistema com escalabilidade distribuído, arquitetura extensível para adição de computadores, suportando até 10.000 clientes simultâneos, hardware de baixo custo, usando PCs comerciais com disco padrão, tolerante à falha, deveria funcionar sem degradação após a falha de qualquer computador, servidor ou unidade de disco. Então, essa é que era a ideia desse servidor de arquivos de vídeo Tiger, né? Você tem aqui os clientes, teriam uma rede do tipo ATM, de boa qualidade, e teria aqui todos os repositórios, que ele chama aqui as diferentes máquinas, né? Esses cubes aqui, um controlador, e aqui a requisição dos clientes, quando o cliente solicitasse um determinado filme que ia estar saindo aí de um desses servidores. Essa que era a ideia aí desse servidor de arquivos Tiger, né? Os vídeos seriam armazenados, uma representação segmentada, com espelhamento para tolerância à falha, então ia dividir isso daí em diversos espaços, né? Essa segmentação seria blocos de 1 segundo, 7.000 para filme de 2 horas, em diferentes cubos. Então ia pegar o filme e ia separar em pedacinhos e colocar aí em diferentes cubos, né? Que são esses que aparecem aqui. Os vídeos estariam todos segmentados. O espelhamento vai dividir cada bloco em várias partes secundárias e armazenados aí nos discos seguintes. E aí, a ideia, então, de trabalhar com esses pedaços de filme, né, e fazer um escalonamento distribuído dessa carga de trabalho com as características para atender a demanda. Um segundo exemplo, que vocês devem até conhecer, é o famoso BitTorrent, né? A aplicação de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, incluindo arquivos de vídeo, né? Onde a divisão dos arquivos em trechos de tamanho fixo e as suas subsequentes disponibilidades em vários sites. Também o BitTorrent, normalmente a gente tem acesso, né? Diferentes servidores com os arquivos separados em pedacinhos, né? Quando um arquivo se torna disponível no BitTorrent, é criado um arquivo .torrent que contém os metadados. Esses metadados vão ter as informações de nome e tamanho do arquivo, a localização do rastreador, que vai estar gerenciando os downloads desse arquivo, e checksum de cada trecho aqui, de acordo com esse handshake SHA-1. Qualquer par com uma versão completa é chamado de seeder, ou um que tem todas as informações. Os pares que desejam fazer download são chamados de leakers. O rastreador mantém informações sobre o estado atual dos downloads de determinado arquivo, em termos de seeders e leakers associados, quem está fornecendo e quem está recebendo. Quando um par quer fazer download, primeiro ele entra em contato com o rastreador e obtém uma visão parcial do torrent. Aí aqui tem os termos para a gente ter conhecimento do ambiente, né, do torrent, o rastreador, o trecho, o seeder, que é o semeador, o leaker, que é o que está recebendo, o torrent ou enxame, que é o conjunto de sites envolvidos no download de um arquivo, e mais algumas nomenclaturas aí que são usadas nesse protocolo aí do BitTorrent. O terceiro exemplo aqui é o que ele chama de ESM, End System Multicast. Alguns desafios técnicos para esse ambiente é escalabilidade, exigentes em utilização de recursos, largura de banda, armazenamento, processamento, requisitos de tempo real e flexíveis e capazes de se adaptar a condições variáveis na rede. Então, você tem aqui um vídeo, né, um real-time streaming, pode ser baseado em IP multicast ou em sistemas ESM, né? E aí manda a informação aqui para o que ele chama de CDN. Os CDNs são os Content Data Networks, que definem, né, são grandes servidores de conteúdo. Então, alguns exemplos de servidor de conteúdo: Akamai, Coral, Contique. Alguém de vocês já deve ter usado esse servidor Akamai aqui, por exemplo. Muitas vezes você vai baixar
algum aplicativo ou vai fazer alguma atualização de software, e aí esse software ele está residente num CDN, por exemplo, um deles é o Akamai. Só para exemplificar, o ambiente de controle de vírus, né? O software de gerenciamento ali de antivírus, ele normalmente tem uma demanda muito grande de atualização, tem uma demanda que precisa muitos usuários atualizarem esses arquivos e ele geralmente fica no ambiente do Akamai. O Akamai tem servidores distribuídos no mundo inteiro e aí o cliente que vai solicitar uma atualização, ele pede, por exemplo, o software via browser e o browser vai resolver o endereço, só que o DNS está preparado para identificar qual que é o servidor mais próximo da região deste cliente que está sendo atendido. E aí ele vai direcionar para o IP daquele servidor do Akamai mais próximo, né? Então, se alguém aqui está no Brasil e pede uma atualização de um software de antivírus, ele provavelmente vai ser direcionado para um servidor que está aqui no Brasil. Essa é a história desses CDNs, né? Então, tem diversos CDNs que trabalham dessa forma. Assim como você pode considerar os servidores que ficam dedicados numa determinada rede. Exemplificando ali na GGNet, que é uma rede com muitos usuários, você tem um servidor lá para atender a demanda do Netflix, um servidor para atender a demanda do Facebook. Então, na verdade, quando você está assistindo um filme do Netflix, ele está saindo direto de um servidor que está na própria rede da GGNet, e aí não precisa estar compartilhando recursos da rede mundial, né, para receber um filme. Fica dedicado naquele ambiente de uma rede local, que é a infraestrutura da própria operadora, ali no caso da GGNet, que atende todos os clientes que estão naquele ambiente, tá? Muito bem. Deixa-me ver o que nós temos aqui. Acho que tivemos um probleminha na gravação. Então, retornando à nossa apresentação, depois de uma queda na internet, conseguimos recuperar, depois a gente edita o vídeo aí. Então, estávamos falando aqui dos ESM, né, que são soluções peer-to-peer estruturadas aí para multicast de vídeo em tempo real, e ele pode funcionar construindo uma árvore, né, para cada fluxo de vídeo, cuja raiz está lá na origem desse fluxo, né, e tem esses elementos aqui. Como manter informação sobre participação como membro, como lidar com novos pares, como lidar com pares saindo da árvore e como adaptar as estruturas em árvores para favorecer o desempenho. Bom, estamos bem no final aí do nosso capítulo relativo aí a essa parte de multimídia. Então, a gente viu algumas características de dados multimídia, o gerenciamento de qualidade, gerenciamento de recursos, adaptação de fluxo e depois 3 estudos de caso. É isso, pessoal. Nessa aula de hoje, a gente viu, então, sistemas multimídia distribuídos.
Ok, então, com isso a gente encerra mais uma aula de sistemas distribuídos. Agradeço a todos aí pela participação e até a próxima.